Oi, gente. Isso aqui, embora seja análise combinatória, essa aula está no livro do segundo ano, tá? As questões vão aparecer aí para vocês, mas essa aqui é a resolução pro segundo ano, tá? De matemática 1. Então vamos lá. A questão 1 diz o seguinte: numa prova, as 6 primeiras questões são questões de certo e errado. E as outras 4 tem 3 alternativas, A, B e C, mas só uma é verdadeira. Então, de quantas formas possíveis pode-se obter respostas para essa prova? Não, ele não falou a resposta certa. Ele falou de quantas formas essa prova pode ser respondida. Então, se eu tenho 6 primeiras com 4 últimas, significa que eu tenho 10 questões, tá? Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 questões. Dessas 10 questões, as 6 primeiras certo e errado. Então, na primeira opção, certo e errado. Eu tenho duas opções para marcar. Na segunda questão, certo e errado. Na terceira questão, certo e errado. Quarta questão, certo e errado. Quinta questão, certo e errado. Sexta questão, certo e errado. A sétima questão tem 3 alternativas, eu posso marcar A, B ou C. Ou seja, eu tenho 3 opções de escolha para essa. E para a oitava, idem, 3 opções de escolha. E para a nona, idem, 3 opções de escolha. E para a décima, idem, 3 opções de escolha. Então, resolvendo toda essa multiplicação, que a gente não vai fazer a conta, né? Porque a opção não tem a conta, tá tudo em forma de potência, eu tenho 2 elevado a sexta vezes 3 elevado a 4. Tá. A questão número 2 diz o seguinte: para gerar sua senha de acesso, o usuário de uma biblioteca deve selecionar 5 algarismos de 0 a 9, permitindo-se repetições e importando a ordem que eles forem escolhidos. Por questões de segurança, senhas que não tenham nenhum algarismo repetido são consideradas inválidas. O número total de senhas válidas que podem ser geradas é igual a. Então, eu não posso ter senhas onde todos os algarismos sejam distintos. Tem que ter alguma repetição. Quantas? Ele não falou. Pode ter somente um algarismo repetido, o que já é o suficiente. Mas então você imagina fazer senha com 2 algarismos repetidos, com 3, vai dar muito trabalho, né? Como é que a gente resolve isso da maneira mais fácil? Porque é aquela questão do tipo pelo menos, tá? Questões do tipo pelo menos a gente faz por exclusão. Como assim? A gente vai calcular todas as senhas possíveis com 5 algarismos. E vai diminuir de todas as senhas onde todos os algarismos são distintos. Porque se eu retirar todas as senhas de algarismos distintos, o que sobrou vai ter alguma repetição, tá? Então, vamos lá. Todas as senhas possíveis. Dez opções para a primeira, 10 para a segunda, 10 para a terceira, 10 para a quarta, 10 para a quinta, certo? Eu tenho 10 a quinta opções possíveis. Agora vamos fazer todas as senhas com algarismos distintos. Todas as senhas com algarismos distintos. 10 opções para o primeiro. Carol, e o 0? Não tem problema. Senha é código. Pode começar com 0. 10 opções para a primeira. Como é distinto, 9 para a segunda. 8 para a terceira. 7, 6. Essa multiplicação aqui vai dar 30.240. Quando eu pegar todas as senhas possíveis e diminuir de todas as senhas com algarismos distintos, o que sobrar vai ter alguma
Todas as que sobrarem terão algum tipo de repetição, certo? Beleza? Então, olha só. Em um código binário, utilizando-se dois símbolos, o algarismo 0 e o algarismo 1, utilizam-se dois símbolos, o algarismo 0 e o algarismo 1. Considerando-se esses símbolos como letras, são formadas palavras. Assim, por exemplo, as palavras 0, 10 e 111 têm, respectivamente, 1, 2 e 3 letras. O número máximo de palavras com até 6 letras que podem ser formadas com esse código é... Então, ele mesmo deu exemplo de que eu posso usar um código só, 2 códigos, 3 códigos, certo? Então, ele quer que eu use qual é o número máximo que eu consigo fazer usando 6 letras, né? 6 códigos. Então, usando um código, eu tenho duas opções, né? Um código, duas opções. Se eu usar 2 códigos, o esquema é esse. Quantas opções eu tenho para o primeiro? 2. Quantas opções eu tenho para o segundo? 2. 2 vezes 2, 4. Se eu usar 3 códigos, tá aqui. Quantas opções eu tenho para aqui para o primeiro? 0 ou 1. Então, quantas opções são? 2. E quantas opções eu tenho para o segundo? 0 ou 1. 2. E quantas opções eu tenho para o terceiro? 2. Então, eu tenho 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8. Já deu para sacar que isso é uma potência de base 2, tá? Então, eu não vou mais ficar fazendo esse esquema aqui, porque a gente já viu. Se com 1 é 2, se com 2, que é 2 elevado a 1, com 2 é 4, que é 2 ao quadrado, com 3 é 8, que é 2 ao cubo, com 4 vai ser 2 à quarta. Com 5 vai ser 2 à quinta. E com 6 vai ser 2 à sexta. Somando isso tudo, eu tenho um total de 126 palavras que eu posso escrever usando até 6 dígitos, tá? Então, questão 5. De quantas maneiras podemos classificar os 4 empregados de uma microempresa nas categorias A ou B, se o mesmo empregado pode pertencer às duas categorias? Ele pode pertencer a A, ele pode pertencer a B, ou ele pode pertencer a AB, as duas, tá? Então, tem 3 escolhas, 3 classificações para cada um empregado, certo? Então, eu tenho 1, 2, 3, 4 empregados. Primeiro empregado, Joãozinho. Joãozinho pode ser o quê? Joãozinho pode ser A, Joãozinho pode ser B, Joãozinho pode ser AB. Segundo empregado, Maria. Maria pode ser A, Maria pode ser B, Maria pode ser AB. Terceiro empregado, Marina. Marina pode ser A, Marina pode ser B, Marina pode ser B. Quarto empregado, Pedro. Pedro pode ser A, Pedro pode ser B, Pedro pode ser AB. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. 27 vezes 3, 81. A questão número 6 fala das capicuas, ou dos palíndromos, que são números que você lendo de trás para frente e de frente para trás, não muda nada, tá? Por exemplo, aconteceu no dia 20 de fevereiro, às 20 horas e 2 minutos de 2002, o número formou um palíndromo. 20 horas, 2 minutos, 20 de fevereiro de 2002. 20 horas, 02 minutos, 20 de fevereiro de 2002. Se você ler ao contrário, 20 horas, 02 minutos, 20
de 02, fevereiro de 2002. É a mesma coisa, tá? O que ele quer que a gente crie? Ele quer que a gente crie um palíndromo onde o número lido de trás para frente, de frente para trás, dá no mesmo, tá? Então, quando a gente vai criar um palíndromo de número ímpar, é suave. Por quê? A gente começa pelo centro e a gente vai abrindo para os números que estão em volta, certo? Então, o centro pode ser um número qualquer, ele não tem que se preocupar com a ida e a volta, porque ele está bem no meio. Dele para frente e da frente e dele para o fundo é que eu tenho que tomar cuidado. Então, quantas opções de escolha eu tenho para colocar aqui no centro? 10 opções. Aí, eu venho para aqui. Quantas opções de escolha eu tenho para aqui? Outras 10 opções. Acontece que o número que eu colocar aqui tem que ser o mesmo daqui, tá? Imagina o seguinte, que eu coloquei o 7 aqui. Se eu colocar o 4 aqui, aqui tem que ser o 4, para poder formar um palíndromo. Para eu ler 474, 474. De trás para frente, ele ser 474. De frente para trás, 474. De trás para frente, o mesmo número, 474, tá? Então, se eu escolhi o 4 para aqui, aqui eu não tenho escolha, tem que ser o 4. Então, se eu não tenho opção, é uma só, tá? Vou apagar, que é para não fazer confusão. Agora eu venho para aqui. Como ele está falando de número pode começar com 0? Não, 0 à esquerda não é número, não forma número. Então, se eu não tenho 0 como opção, quantas opções de escolha eu tenho para aqui? 9, certo? Seja lá o que for que eu tenha escolhido para aqui. Aqui tem escolha? Não, né? Porque aqui tem que ser a mesma coisa que eu coloquei no primeiro, para que seja um palíndromo. Vamos voltar porque a gente tinha feito? 7. Das 10 eu escolhi o 4. Quantas opções eu tenho para aqui? Uma, porque tem que ser o 4. Agora eu tenho 9 escolhas. Escolhi o 5. Eu tenho opção para aqui? Não. Aqui tem que ser o que eu colocar aqui, ó, que é o 5, tá? Então, uma opção para aqui, porque ela vai se repetir, a mesma daqui. Vou apagar de novo, para não dar confusão. 9 vezes 10, 90. 90 vezes 10, 900 palíndromos, certo? A questão número 7 pede para eu calcular o número de capicuas pares de 3 algarismos. Então, além da restrição da anterior, além de partir do meio e abrir para as pontas, eu ainda tenho que ter números pares. Para ser par, ele tem que terminar em quê? 0, 2, 4, 6 e 8, tá? Então, vamos lá. Para o centro, eu não preciso me preocupar com nada, porque como ele não vai se repetir, então eu tenho 10 opções para o centro, ok? Agora, qual é a restrição? Ele ser par. Então, eu tenho quantas opções para ele terminar? 0, 2, 4, 6 e 8. Só que tem um detalhe. Eu posso terminar com 0, mas eu não posso começar com 0. Se eu não posso começar com 0, então 0 não é uma opção para o término, porque nesse caso, o último tem que ser igual ao primeiro. Logo, 0 não é mais uma opção para mim. Então, quantas opções eu tenho? Para o último, 4. E para o primeiro? Só uma, né? Porque seja lá o que for que eu coloquei aqui, eu tenho que repetir aqui na frente. Então, esse hotel tem 40 quartos numerados com capicuas.
Ele quer que eu use 3 algarismos distintos para formar números de 3 algarismos, usando todos os algarismos possíveis. Só que esses números têm que ser inteiros, positivos e ímpares. Então, quantos números de 3 algarismos inteiros, positivos e ímpares eu posso fazer usando 3 algarismos distintos? Se ele é ímpar, ele tem que terminar em 1, 3, 5, 7 e 9. Se ele é ímpar, ele é minha restrição. Então, vou começar sempre pela minha restrição. Quantas opções eu tenho para terminar? 5 opções, certo? Agora vamos para o final, vamos para o início, tá? Tem que ser distinto. Eu tenho que usar 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. De todos esses, tem que terminar aqui. 5 opções. Então faz de conta que eu usei o 5, tá? Terminei com 5. Se eu terminei com 5, quantos sobraram para eu começar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, certo? Não, errado. Por que errado? Porque 0 não é opção para começar. Então eu não tenho 9 algarismos para começar, eu tenho 8. Agora eu vou para a segunda casa. Faz de conta que eu coloquei o 2. Se eu usei o 2 aqui e o 5 aqui, quantos algarismos sobraram? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sim, 8, porque o 0 agora volta a ser uma opção. 8 vezes 8, 64. Vezes 5, 320 números de 3 algarismos distintos e pares. No aparelho telefônico, as 10 teclas numeradas estão dispostas em fileiras horizontais, conforme indica a figura a seguir. Seja N a quantidade de números de telefones com 8 dígitos, que começam pelo dígito 3 e terminam pelo dígito 0. E além disso, o segundo e o terceiro dígitos são da primeira fileira do teclado. O quarto e o quinto dígitos são da segunda fileira. E o sexto e o sétimo são da terceira fileira. O valor de N é... Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dígitos. São 8 dígitos, sendo que o primeiro é 3 e o último é 0. Ou seja, quantas opções de escolha eu tenho para aqui? Uma. Só o 3. E para aqui? Uma. Só o 0. Segundo e terceiro casos, o segundo e o terceiro números estão na primeira fileira. Então, quantas opções de escolha eu tenho aqui? 3. E quantas opções de escolha eu tenho para esse aqui? As mesmas 3. Depois ele me disse que o quarto e o quinto são da segunda fileira. Quantas opções de escolha eu tenho na segunda fileira? 3. Quantas opções de escolha eu tenho para o quinto dígito? 3, né? Porque também estão na segunda fileira. Ele não disse nada que tem que ser distinto, então eu posso repetir. Então, coloco os mesmos 3. Depois, o sexto e o sétimo dígitos estão na terceira fileira. Quantas opções de escolha eu tenho na terceira fileira? 3. E para o sétimo dígito, as mesmas 3 opções de escolha, porque novamente ele não falou que tem que ser distinto. Então eu tenho 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, que dá 3 a sexta, que vem a ser 729. A questão 10 é igual à questão 3, que a gente acabou de fazer. Ele diz que o código Morse só tem dois símbolos diferentes, o ponto e o traço.
E ele quer saber o número máximo de palavras que você pode escrever usando até 6 letras, ou seja, 6 símbolos, 6 pontos e ou 6 traços, tá? Então você vai poder formar palavras que tenha um símbolo, palavras que tenha 2 símbolos, palavras que tenha 3 símbolos, até palavras que tenham 6 símbolos, tá? Então, novamente, a gente tem uma potência de base 2, usando um símbolo, você consegue escrever 2 palavras. 2 símbolos, você consegue escrever 4. 3, você escreve 8. Usando 4 símbolos, você escreve 16. Usando 5 símbolos, você escreve 32. Usando 6 símbolos, você escreve 64. Somando isso tudo, porque são palavras com um símbolo, ou palavras com 2 símbolos, ou palavras com 3 símbolos, ou, soma, tá? Uma grande soma. Essa bateria acabou.